Revisão da vida toda, informações importantes do tema 1102 no STF e mais, eu vou responder a uma das principais dúvidas que vejo no canal. Será que quem se aposentou após a reforma da Previdência tem direito à revisão da vida toda? Vou colocar na tela para vocês. Sem perder tempo, pessoal, se inscreva no canal e vamos para a palavra de hoje. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Comente amém para esta palavra e vamos juntos para as informações. Na tela, pessoal, olha aí, o STF já deu mais de 50 mil decisões no primeiro semestre de 2023. É isso mesmo, produção? Tá certo esse número aqui? Rapaz do céu. Deixa eu colocar aqui na tela aqui. STF deu mais de 50 mil decisões por Tiago Ângelo do portal Conjur Consultor Jurídico. Recomendo a leitura, pessoal. Os ministros do STF deram 50.647 decisões entre 2 de janeiro e 30 de junho deste ano, dia em que a corte entrou em recesso forense. Atenção, o último vídeo eu mostrei para vocês. O recesso forense de julho é diferente na prática do recesso forense do final do ano. Dezembro e janeiro, tá? Dezembro e janeiro, alguns ministros continuam trabalhando, mas realmente aí o STF fica mais parado. Mas eu mostrei um vídeo que eu gravei anteontem, no STF, estacionamento lotado, advogados, servidores, tá todo mundo lá, pessoal. Então vamos junto aqui, porque a gente precisa continuar lutando. Eles querem que você esqueça do seu direito, mas nós não vamos deixar isso acontecer. Desse total, 42.207 decisões foram monocráticas, enquanto 8.440 foram colegiadas. E cadê o trânsito em julgado, a revisão da vida toda, para os aposentados poderem efetivar essa decisão? Tem muita gente recebendo? Tem. Nosso escritório tem processos protocolados em todos os estados do Brasil e eu posso afirmar. Tem muita gente recebendo? Tem. Mas também tem muita gente ainda esperando a boa vontade dos juízes que, por sua vez, estão esperando a publicação do acórdão, não, a publicação do trânsito em julgado. Pessoal, o STF já anteviu essa situação, o STF já bateu o martelo, não precisa esperar nem publicação do acórdão, que já aconteceu, e nem precisa esperar o trânsito em julgado. Eu estava lá dia 1º de dezembro, vocês viram, nós publicamos um vídeo logo depois da decisão, eu muito emocionado, como era para ser, e aí você se emocionou junto comigo, mas agora está questionando: Doutor Nakamura, o que os ministros estão fazendo que ainda não publicaram esse trânsito em julgado? Falta somente a decisão dos embargos de declaração e vem comigo que eu tenho mais informações para trazer. Presencialmente, o plenário decidiu 35 casos nas sessões que ocorrem quartas e quintas-feiras. Já nas sessões virtuais, 4.090 decisões. Primeira turma decidiu 2.122 julgamentos presencialmente, 7 presencialmente, 2.100 em ambiente virtual. E a segunda turma, mais ou menos isso, 13 presencialmente, 2.173 em ambiente virtual. Levando em conta os 4.125 processos julgados pelo plenário, somado presenciais e virtuais, houve um aumento de 63% na quantidade de decisões em comparação com o primeiro semestre do ano passado. Então, 4.100 esse ano contra 2.500 no primeiro semestre do ano passado. Show de bola. Tá saindo decisão. Mas e o trânsito em julgado? E a efetividade dessas decisões? Porque não adianta só decidir e colocar no papel. E a efetividade dessas decisões? Destaco a realização de sucessivas sessões virtuais extraordinárias dedicadas ao recebimento de denúncias no bojo do inquérito sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, referente aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, disse a ministra Rosa Weber no discurso de encerramento do semestre. Pessoal, 2 apontamentos. Primeiro aqui, o ministro Alexandre de Moraes aqui, não estou defendendo todas as decisões na vida dele, mas no tema 1102 da revisão da vida toda, ele realmente deu uma aula de direito constitucional
e de direito previdenciário. Ele não deixou barato. E as ferramentas, para não dizer outra coisa, que o INSS vinha tentando utilizar, Alexandre de Moraes já martelou na raiz, cortou o mal pela raiz e falou: aqui não, INSS. Dei o prazo para vocês implementarem um cronograma de pagamentos da revisão da vida toda, vocês não juntaram esse cronograma. Então agora o aposentado não pode esperar mais do que já esperou, cumpra-se a decisão. E outro, nosso parabéns aqui também para a ministra Rosa Weber, que teve essa postura desde que ela assumiu. Ela teve essa postura de, ao invés de ficar empilhando processos novos, ela quis arrumar a casa, tendo em vista que ela só vai ficar 1 ano na presidência do STF, ela vai se aposentar compulsoriamente em outubro, em razão da idade, e colocou para julgamento processos que estavam na gaveta. Sabe quando você arruma a casa? É isso que ela fez. Então, correção do FGTS estava na gaveta, revisão da vida toda estava suspenso. E a ministra Rosa Weber colocou para julgamento. E ela que veio da Justiça do Trabalho, sempre com esse olhar para o trabalhador. Então, os nossos parabéns aqui realmente, pelo menos na revisão da vida toda, né? Se você tem outra opinião em outros processos, show de bola, vamos debater, tá bom? Mas na revisão da vida toda, realmente, foi demais. E o recurso extraordinário com agravo foi a classe mais julgada, 25 mil decisões. Depois habeas corpus, depois os recursos extraordinários, que é o caso da revisão da vida toda, que foi julgado em dezembro, então não entrou nessa conta, as reclamações, petições e inquéritos, né? Então, aí fala do 8 de janeiro, mas isso aqui eu não vou tratar, não. Eu só quero tratar da revisão da vida toda e quero mostrar que o STF deu 50 mil decisões no primeiro semestre. Mas nós queremos saber de uma decisão. Uma decisão só que já foi proferida. O acórdão da revisão da vida toda. A publicação já ocorreu. E o cumprimento da decisão? Cadê? Cadê a multa para o INSS? Tem aposentado nos comentários falando até em prisão do presidente do INSS. Eu quero saber a sua opinião. E vamos seguindo aqui. Pessoal, será que quem se aposentou após a reforma da Previdência tem ou não direito na revisão da vida toda? Tem direito a fazer? Tem muita gente falando, né? Não, quem se aposentou após a reforma da Previdência não tem direito à revisão da vida toda. Pô, rapaz, esse cabelo aqui tá difícil. Acho que foi anteontem, ou essa semana aí, eu vi uma live, né, de um grande influenciador, tem muitos seguidores, eu nem vou falar quem que é, e ele tem, assim, eu admiro o trabalho dele, porque lá na época do 14º salário, quando eu falei que não tinha dinheiro para sair o 14º salário, rapaz, mas eu fui xingado, muito xingado, todo mundo falando, você é contra os aposentados, você é um fanfarrão, e eu querendo mostrar a realidade, falando, pessoal, uma coisa é torcer pelo 14º salário, até porque antes das eleições começou a ter movimentação no projeto de lei, então começou a andar o projeto de lei. Mas eu falei, vai ser difícil sair, porque eu acho que não tem dinheiro para pagar. E muita gente me atacando. E teve um canal que também falou que o 14º salário era uma mentira e que não ia sair. E é justamente esse canal, né, que eu não vou falar quem é, mas esse canal tem o meu total respeito. Só que eu vi que teve um pequeno deslize em uma informação, e eu queria trazer uma informação um pouco mais apurada. Por quê? Pessoal, quem aposentou após a reforma da Previdência tem ou não direito à revisão da vida toda? Eu vi o pessoal dizendo que não tem direito. Mas vou colocar na tela para você não precisa acreditar em mim. Só acompanha aqui o que está na tela. Olha aí, pessoal, esse aqui é o tema 1102, né? Beleza, revisão da vida toda, você já sabe. Aí tem o leading case, tem as partes aqui, tudo mais. E a tese que foi firmada. Olha a tese em português claro. O segurado... Opa, se eu colocar na tela facilita, né? Cabeça. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após
a vigência da Lei 9.876 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva caso esta lhe seja mais favorável. Ok. O que está escrito aqui? Quem cumpriu os requisitos para se aposentar depois de 99 e antes da emenda constitucional. Agora, o que está escrito aqui? Implementou condições para benefício previdenciário. Não está escrito quem se aposentou após a reforma da Previdência não tem direito. Não está escrito isso. Está escrito quem implementou as condições para benefício previdenciário depois de 99 e antes da emenda constitucional 103. Doutor, tem uma pergunta. Me aposentei em 96, eu tenho direito à revisão da vida toda? Revisão da vida toda não, mas eu tenho uma boa notícia para você, porque tem uma revisão que não precisa de decadência que pode ser para você. Inclusive, tivemos alguns casos no ano passado, que já estão recebendo esse ano, de revisões de aposentados. Ó, teve aposentado em 91, teve aposentado em 96, que obtivemos sucesso na justiça com sentença favorável e já estão recebendo. É isso mesmo. Não é, nesses casos, não é a revisão da vida toda. Existem outras revisões possíveis e eu posso fazer vídeos sobre... Eu já fiz alguns, mas posso fazer mais vídeos sobre quem se aposentou faz muito tempo. Então, revisão da vida toda de 99 em diante. E tem que ter implementado condições para benefício previdenciário até novembro de 2019. Doutor, qual que é a diferença entre ter se aposentado depois da reforma da Previdência e implementar condições para o benefício previdenciário? Total diferença. Por quê? Você implementar condições, muitas vezes você vai ter implementado condições e você nem vai saber. Às vezes, você fez uma simulação no site do INSS, achou que não teria direito, não pediu. Eu vi aqui, usei uma calculadora do INSS, eu só vou ter direito em 2022. Daí eu deixei para pedir em 2022. Mas, se todas as suas contribuições forem reconhecidas da forma correta, você pode ter direito, sim, a um benefício antes de 2019. E aí você vai enquadrar também na revisão da vida toda. E mais, não precisa acreditar em mim. Pessoal, quem que tá aqui, O INSS e o lado dos aposentados, representado pela doutora Gisele Lemos Kravittin. Peço perdão pela minha pronúncia. Doutora Gisele, a quem eu tive o prazer, de cumprimentá-la pessoalmente e acompanhar a sua atuação. Ela fez a sustentação oral do lado dos aposentados na revisão da vida toda. Ela tem um Instagram, então eu já recomendo você seguir o Instagram da doutora Gisele Kravittin e também o meu Instagram, professor.nakamura. Tem um professor Nakamura, sem ponto, mas ele não sou eu, meus amigos. Professor.nakamura. E também siga a doutora Gisele Kravittin. 70 mil seguidores aqui no Instagram. Ela posta bastante conteúdo, tá bom? E eu não quero ferir direitos de imagem nem nada. Eu só vou colocar uma frase dela aqui, tá? Dando totais créditos. É ela que está falando, ela que atuou ali, na sustentação oral, atuou perante o STF. Então, ela que vai falar, e como é um vídeo público, eu acho que eu posso usar, mas eu não estou pegando crédito para mim não, tá? Doutora Gisele, a quem eu já bato palmas e presto meus cumprimentos e minhas homenagens, e se a doutora por algum motivo se sentir ofendida ou não quiser o uso da imagem, eu retiro esse vídeo imediatamente, não tem problema, mas eu recomendo você aposentada segui-la. O que ela fala sobre esse assunto de quem se aposentou em regra? Pela regra de transição, mas você tem que fazer a simulação para ver se eventualmente você não tem uma regra mais vantajosa no direito adquirido com a revisão da vida toda. Porque
O que o INSS comparou, gente? Ele comparou a regra de transição com o cálculo de julho de 94 em diante. Ninguém comparou ainda qual seria o cálculo da revisão da vida toda, de todo o período contributivo. E essa comparação você tem que fazer antes, porque não é o fato de ele ter se aposentado com a regra de transição, mas sim o fato de não ter sido feita a comparação e de ele eventualmente ter direito adquirido. Agora, se teu cliente não tem direito adquirido antes de 2019, daí não tem nem o que fazer. Ele não tem outra regra, a não ser as de transição e as novas. Agora, se ele tem direito adquirido, você tem que comparar. O que é mais vantajoso para ele? Todo o período contributivo ou a regra de transição que foi concedida? Porque julho de 94 você já sabe que não é o mais vantajoso. Isso o INSS já comparou e disse que não. Agora, aí, voltei. Ficou bem claro. Se tiver direito adquirido, tem direito à revisão da vida toda. Se não tiver direito adquirido, não tem direito à revisão da vida toda e vai ter a aplicação das regras depois da reforma da Previdência. Ok, doutor, eu entendi. Pode ser, então, que eu tenha me aposentado depois de novembro de 2019 e ainda tenha direito à revisão da vida toda? Isso pode acontecer? Sim. A própria advogada que atuou aqui perante o STF falou que tem direito, mas tem que ver a ocorrência do direito adquirido. Tem que ter cumprido um requisito de algum benefício. Doutor, mas como que eu vou saber isso? Eu fiz meu pedido em 2020, por exemplo, ou 2021, 2022, mas eu nem sei se eu ia ter direito. Eu sei que eu tenho um monte de ano de contribuição antes de 94. Por isso, você precisa procurar um advogado especialista e fazer uma análise, fazer um cálculo. Não se renda a essa resposta básica de que quem se aposentou depois da reforma da Previdência não tem direito. Isso é um desserviço quem está falando um negócio desse. Por quê? Porque você não pode falar isso sem ter olhado os documentos dessa pessoa. Agora, claro, fez os documentos, viu os documentos da pessoa, viu as contribuições, viu o que era o correto, já viu o que o INSS reconheceu, já fez essa análise, já fez os cálculos, fez um trabalho detalhado, que não é feito em 5 minutos, é um trabalho extenso, é um trabalho detalhado, e mesmo assim viu que não tem direito, mas aí beleza, aí tudo bem. Mas aí você viu os documentos da pessoa. Não se pode falar friamente, de forma geral. Quem se aposentou depois da reforma não tem direito. Tem, vocês não viram. Pode ter direito. Depende de uma análise, de um cálculo, de um advogado. Doutor, mas você está falando isso porque você quer vender seu serviço. Não, então não precisa fazer com a gente. Não precisa fazer com a gente. Procura um advogado de sua confiança. Não tem problema nenhum. E eu digo mais. Não precisa acreditar em mim. Olha o que o STF decidiu já no recurso extraordinário 630.501. Os ministros do STF, por 6-4, reconheceram o direito de cálculo do benefício mais vantajoso, desde que já preenchidas as condições para a concessão da aposentadoria. A matéria discutiu o alcance da garantia constitucional do direito adquirido, com repercussão geral reconhecida. Então, vale para todo mundo. Então, o direito adquirido é isso. Às vezes, é igual. Deixa eu dar um exemplo. A gente teve um cliente que se aposentou depois da reforma da Previdência, achou que não teria direito, mas falou, vou fazer uma análise completa aí. Vou verificar todos os meus direitos e também a revisão da vida toda. Tá. Enviou para a gente a documentação, a gente viu que ele tinha um período trabalhado com insalubridade. Só que o INSS não reconhece da forma correta a insalubridade na via administrativa na maior parte das vezes. E aí o que a gente fez? A gente fez a contabilização correta desse período.
Embora ele não tenha se aposentado em aposentadoria especial, né? Ele teve um período com insalubridade, ele não teve todo o período. Mas o INSS não fez, né? Ele calculou de 1 para 1. E não é assim que faz, né, pessoal? Então, esse período, embora na cabeça do cliente fosse um período pequeno, ele achou que não fosse isso que ia fazer a diferença. Foi exatamente esse período que fez a diferença. Ah, doutor, mas eu não tenho período com insalubridade. Não tem problema, existem várias outras formas da gente buscar esse reconhecimento do direito adquirido, mas depende de uma análise e de cálculos. Então, se você procurou um advogado, ele nem olhou seus documentos e já falou que não tem direito, toma cuidado. Porque se a advogada que fez tudo isso acontecer aqui, fez a sustentação oral na STF, está falando que você precisa analisar a questão do direito adquirido, então... E eu não conto vantagem, mas eu sou pós-graduado em Direito Constitucional pelo IDCC. Pode procurar aí os professores do IDCC. Tem vários ministros do STF. O que eu quero dizer com isso? Que, pessoal, a gente estuda, meu. Porra. Também sou especialista em Direito Aplicado, pós-graduado pela EMAP, Escola da Magistratura do Paraná. A gente estuda. Vai me perguntar alguma coisa de direito do agronegócio, do não sei o quê, beleza, eu não vou saber responder, não. Eu não sei todas as... Igual um médico, tem médico que é bom no joelho ali, ele é especialista em cirurgia de joelho e tudo mais. Aí você pergunta alguma coisa do coração cardíaco, ele tem uma noção, mas ele vai mandar você procurar um médico da área. O advogado é a mesma coisa. Tem as especialidades. Tá certo? E olha o que o Davi Souza falou. Professor Nakamura, o povo não entende o que é certo ou errado. Mas nós estamos juntos para alertar a todos nós brasileiros. Obrigado pelo comentário, senhor Davi. José Almeida, parabéns, doutor Nakamura. Você é um advogado atuante. Deus abençoe você, sua família e sua equipe. Muito obrigado, senhor José. Estamos juntos. Sônia Marciano, boa tarde, doutor Nakamura. Muito obrigado pelas excelentes explicações que traz para informações em tempo real para aposentados e pensionistas. Deus abençoe grandemente o seu trabalho. Muito obrigado, senhora Sônia. Fico muito feliz com esses comentários, viu, gente? E se quiser criticar, pode criticar, mas fala o que tá ruim para eu poder melhorar, tá bom? Às vezes é a imagem, às vezes é minha cara. Rapaz do céu, minha cara aí tá difícil, né, gente? Essa cara de japonês aqui, rapaz do céu, eu tô caído mesmo. Cabelo branco aqui, esse cabelo aqui, a cara eu vou pedir até desculpa, gente. A cara não tem o que melhorar, não. José Olímpio, só eu sei o que eu estou passando, mas Deus sabe todas as coisas e Ele está ao nosso lado. É isso mesmo, senhor José. Eu entendo o que o senhor diz, porque também... a gente está atravessando uma fase bem difícil na nossa família, né? Questão de saúde. Então, eu não fico trazendo aqui meus problemas porque você está aqui pela informação. Eu penso em fazer lives fechadas para quem quiser acompanhar mais e a gente conversar sobre mais coisas, né? Mas, por enquanto, eu vou só trazendo as informações que é o que vocês querem ver. Mas saibam que eu entendo e eu desejo do fundo do coração que Deus conceda a graça da cura, da saúde para cada um de vocês ou algum familiar seu. Porque o dinheiro, rapaz, é difícil ficar sem dinheiro, é ruim demais. Mas a revisão tá vindo aí para melhorar isso. Agora, sem saúde, pessoal, não tem o que fazer, né? Então, que Deus conceda a graça da saúde para você usufruir desse dinheiro junto dos seus netos, dos seus filhos, para você poder pagar suas contas, viajar e ter um pouco de dignidade. Acho que essa é a palavra-chave, dignidade. E o aposentado está sendo esquecido com toda essa demora. Obrigado por estar aqui. Até a próxima.